Olá, boa noite. Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite a todos que estão aqui. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Boa noite, boa noite. A bênção para o povo que é de axé. A bênção a todos os meus mais novos, mais velhos e os meus iguais. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, boa noite. Eu já vou chamar aqui a irmã para que ela possa nos contribuir aqui com o seu conhecimento. Olá! Bento, tudo bem? Boa noite! Tudo bom? Como você está? Sua benção. Melhor agora que o Senhor abençoe. Você está com uma cara assim muito de alorixá hoje. Já abençoe. Na realidade, são truques femininos, né? A gente usa de alguns truques para que a gente possa estar aqui à altura desse público maravilhoso que vai nos acompanhar. Esse papo, já vou adiantar, sabe? Esse papo hoje tem que ter ritmo, né? E muito ritmo. E além do ritmo, tu já se esquematizou aí, porque são três Cláudias hoje, né? Então, eu estou numa encruzilhada, numa tríade, né? Estou numa tríade, né? Eu tenho a Cláudia 1, 2 e 3, Cláudia de Ossan, Cláudia Alexandre, Cláudia de Oiá. Eu arrumei para minha cabeça, né? Na realidade, eu acho que nada é por acaso. Sim. E as Cláudias vieram, né? E assim, eu tenho bastante carinho por todas vocês, mas mais do que isso, eu acho um nome tão bonito. Eu achei ele Eu sonoro. também acho. Eu acho que tem uma coisa de sonoridade. Já que a gente está falando também de samba, de música, de ritmo, né? Acho que Cláudia tem uma sonoridade agradável, pelo menos a mim. Quero agradecer a todo mundo que está entrando. Vamos só esperar um pouquinho para que as nossas convidadas entrem também. Boa noite, Pai Joãozinho, sua bênção. Pai Joãozinho lá da região de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Robson Ramos, obrigada pela presença de todos. Eu acredito que vai ser um papo muito gostoso. Dando continuidade, né, Claudinha, a essa celebração ao mês, eu estou chamando de mês da mulher, porque na verdade a gente tem tanta gente que a gente poderia chamar, né? Acho que são tantas mulheres com potencial para a gente bater papo, né? E a gente gosta. Então, assim, é unir o útil ao agradável, né? Trazer aí todas as nossas capacidades, né? Para que todo mundo. A Claudinha já está aqui. Vamos mandar aqui o convite. Vamos ver se a gente Não consegue. falta assunto, não falta mulheres potentes, não esgota. Em A gente hipótese poderia fazer alguma. 365 dias por ano, né? Em hipótese alguma, viu? Tá tudo. Já vamos mandar aqui. Minha irmã Rosana de Oxum, obrigada pela presença, pelo fortalecimento. Compartilhou com a gente também essa semana os nossos posts. Boa noite, Cláudia. Sua bênção, minha irmã. Saravá, bênção. A Mãe, Deus bênção às abençoe. Cláudias, né? Hoje é a noite das Cláudias. Da tríade, eu tô bem arrumada, viu? Tenho certeza disso. Não Boa tenho noite, minha irmã dúvida, Cláudia de Oiá. Eu não sei como que eu não vou tenho fazer. Se eu dúvida. chamar a Cláudia e todas vocês responderem, para mim vai estar tudo certo. Qualquer uma pode responder. Eu acho que no fundo, isso foi uma estratégia do meu Ori para não me perder. Também Ou acho. de vez, hein? Que bom que vocês estão aqui, que bom. Eu estava falando com a Cláudia, vou chamar assim, de Ossan, antes da gente começar, que eu falei assim, mas hoje, o papo de hoje vai ter que ter ritmo, né? Porque duas mulheres, né, com tanta potência, que estão ligadas à musicalidade, estão ligadas ao samba, né, à nossa ancestralidade, à nossa raiz musical. E fico assim, eu particularmente gosto de samba, né? Eu acho que talvez seja o ritmo que mais toca aqui na minha playlist.
Então, eu fico muito confortável. Cláudia Alexandre, para quem não conhece, jornalista, radialista, escritora, né? Lançou já alguns livros. Um deles eu tenho aqui, já vou aproveitar e fazer. O outro ainda não recebi, Claudinha, mas esse eu já li, já garanti. Né? Orixás no terreiro do Sagrado do Samba, né? Exu e Ogum no Candomblé da Vai Vai, que é o berço, um dos berços do samba paulista, né? A escola Vai Vai. É uma das mais tradicionais, né? Tem aí grande, eu achei assim muita potência quando eu li, assim, né? Eu me identifiquei muito, assim, não sei se por ser paulista, por gostar de samba, mas eu tive aí uma identificação com o texto. E aí eu lembro quando você lançou, acho que próxima à pandemia, não foi isso, Claudinha? Na verdade, ele saiu em 2021, a gente não tinha retornado ainda, tanto que ficou devendo um lançamento na quadra da Vai Vai por conta da pandemia. Ele sai, eu defendi em 2017, aí quando produziu, a gente já estava dentro da pandemia. E a gente não fez um samba para ele na quadra da Escola de Samba Vai Vai, mas ele foi muito prestigiado na comunidade. A gente, depois que passou a pandemia, a gente sambou, comemorou e falou um pouco sobre essa tradição dessa escola, né? Uma das escolas mais negras da cidade de São Paulo, que tinha naquela sede, naquele terreiro sagrado que eu chamei, um assentamento, né? Tinha assentamentos, né? Assentamento para Exu e para Ogum. E tinha toda uma devoção, toda uma relação muito entrelaçada do samba, da ancestralidade do samba, com a ancestralidade do candomblé, dos terreiros. E eu fui mostrando com a minha pesquisa o quanto é possível, né? Quando a gente pensa nas tradições de matrizes africanas, nas tradições afro-brasileiras, a gente tem que pensar numa visão de mundo onde nada se separa, né, Vanessa? Os nossos orixás nos acompanham aonde nós estivermos, e principalmente quando a gente estiver nessa dinâmica da representatividade. As escolas de samba são realmente espaços políticos, espaços de ressignificação, espaços de tradição, espaços de devoção, né? O samba é um ancestral, né? E os batuques também estão na ancestralidade tanto das tradições religiosas quanto das festivas. Então, eu fiquei muito feliz de ter feito essa pesquisa ali com aquela comunidade. Uma das mais negras da cidade de São Paulo, eu gosto de reforçar, porque a Vai Vai, ela tinha, em 50 anos, ela ficou numa sede onde era um antigo quilombo aqui da cidade de São Paulo, né? O quilombo Saracura, ali no Bexiga. Então, aquela escola de samba guardava essas tradições, infelizmente foi desalojada por conta da obra do metrô. Estamos num movimento muito forte de defesa do patrimônio, não só das memórias daqueles antigos sambistas, aqueles negros, remanescentes daqueles quilombolas, mas também de tudo que representa uma escola de samba para a população negra, para a história negra no Brasil, né? Estamos lá naquela luta. Agora é tentar a defesa dos vestígios arqueológicos que encontraram, né? Nada é coincidência, né? Exu tá se movimentando ali em cima dessa violência que foi a saída da escola de samba Vai Vai daquele território negro, de orixás, de memórias de grandes sambistas que foram violentados também, né? Foi muita violência para a resistência das escolas de samba, aqui em São Paulo também. Então, o que está acontecendo com a Vai Vai é uma urgência. A gente precisa se voltar para o que está acontecendo ali com aquela comunidade. Concordo. Mãe Cláudia de Oiá, também presente, sua bênção, mãe, agradeço. Oiá, abençoe a bênção. Mãe, já abençoe aí. Mãe também está voltada a essa nossa origem do samba, né? Fundadora do Samba de Muqueto, né? Que é uma representatividade feminina dentro do samba, né? Lembrando que muito da nossa história vem lá de Mãe Seata, né? Trazendo toda a nossa matriarcado dentro do samba, e muitas vezes hoje a gente não se reconhece, né? Os grupos, na sua maioria, né, de samba comercial, voltando um pouco mais para esse mercado de rádio, de TV, de comercial, de música,
a maior parte hoje nós temos homens à frente dos principais grupos aí em destaque na atualidade. O que a senhora me fala sobre isso, mãe? A senhora que representa essa comunidade maravilhosa que é o samba de Muqueto. Então, o samba Muqueto, ele nasce de uma associação de mulheres de axé, né? E em 2003, nós formamos a Associação Afrocultural Mulheres de Queto. E essa associação teve grande participação na cidade de São Paulo, através das conferências de mulheres. A associação ela foi formada através de mulheres da periferia. E a minha história como mulher negra passa pelo samba. Meu pai, na década de 40, 50, era um forte participante da camisa verde e branco na Zona Norte. Eu desfilei a primeira vez com 4 anos de idade e participava de todas as rodas de samba que aconteciam no terreiro da nossa casa, lá na César Pena Ramos, o terreno de terra, de chão batido, né? E essa história do samba, da criação do samba, que as famílias negras de São Paulo trouxeram, né? De fazer o samba de roda, junto com aquela festa que acontecia para o Mastro de São Pedro e tudo mais, e ali balde virava tambor, né? E aí a minha família vem com essa história e ali na região da Zona Norte e dentro do Camisa Verde e Branco e de outras escolas ali. E aí eu me vejo através da Associação Mulheres de Queto, vivendo mulheres do samba que vão chegando não só para a associação, como para o Ilê Axé Ojoiá. Nós temos algumas mulheres ligadas ao samba que são filhas da casa. Num dado momento, nós precisávamos, para além do Ilê Axé, nós termos uma atividade que reunisse as pessoas, que reunisse os filhos da casa e que trouxessem, através disso, uma atividade para fortalecer a construção do que nós estamos fazendo dentro do Ilê Axé Ojoiá. E aí surge o samba Muqueto. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um samba, e aí nós começamos a atividade do samba Muqueto. Estamos agora preparando a 3ª edição, que é muito importante, que é muito bonita. Nós temos, através do Ilê Axé, mulheres jovens, pessoas jovens, não só mulheres, homens também, mas que estão participando da criação desse momento, que é o samba Muqueto. Tivemos uma 1ª edição, a 2ª edição, fazemos algumas atividades aqui no nosso território de matriz africana, bem lembrado, Mãe Seata e tantas outras Ialorixás, mulheres negras que participaram para que o samba tivesse voz e vez e chegasse até o dia de hoje. Quando Claudinha Alexandre fala da retirada da Vai-Vai ali do território da Saracura, isso é muito irmão e é muito parecido com as casas de axé. Porque as casas de axé, elas se encontravam nos centros das cidades. E, com o tempo, com a expansão territorial, o que ficava bonito ter ali ou não, nós também fomos afastados para as periferias, quiçá para cidades e locais do interior. Então, é uma coisa muito próxima. O samba, realmente, ele é filho das casas de axé. Ele é filho do samba de terreiro, do samba que se faz quando termina a roda de orixá, e ali nós ficamos batucando nas latas, enquanto uma lata de feijoada está ali fervendo, e nós fazemos aquele samba após a roda de orixá. E é muito importante nós termos esse conhecimento cultural do que de onde vem o samba e quando ele se encontra com os nossos orixás, quando ele se encontra com as casas de axé, quando ele se encontra com as ialorixás
que levam junto delas a história do samba, a história das casas de axé, não só em São Paulo, né? O samba surge lá no Rio de Janeiro com Mãe Seata, e antes, né, de Mãe Seata, e aí vem ter toda essa representação e essa força através de Mãe Seata, numa época em que era proibido a roda de samba, o festejo, se fazer samba na rua, nas esquinas. Por muito tempo foi proibida a participação de mulheres. Temos Jovelina Pérola Negra, que usava um pseudônimo para poder participar ali, e nós temos que fortalecer a participação da mulher negra, dentro dos espaços de samba. Isso é muito importante. Eu queria deixar essa anotação aqui, né? E agradecer a Claudinha Alexandre e tantas outras mulheres que fazem a história do samba pelo país afora. Eu estive recentemente em Cachoeira e nós temos lá um grupo de samba que é de uma mulher muito forte, uma das senhoras, né? Que participam ali em Cachoeira, e as suas filhas dão continuidade a esse samba que sai para a rua e arrasta as pessoas e traz pessoas a vivenciar o que é a nossa cultura através do samba, e isso é muito importante. E hoje nós temos aqui, através do Ilhéchel Joiá, da Associação Mulheres de Queto, o Samba Muqueto, que vem pequenininho, pisando miudinho, com muita humildade. Estamos aqui começando um pequeno movimento e estamos aqui também para tomar a benção das matriarcas, tomar a benção de uma matriarca do samba como é Claudinha Alexandre e outras que estão aqui fazendo acontecer junto do samba. Isso é muito importante. Axé. Axé. Quando vocês começaram a falar assim, desse comecinho aí, né, dessa ancestralidade aqui em São Paulo, eu que sou nascida aqui na Zona Norte, né, eu acho que eu tenho essa corrente que passa no meu sangue aqui de samba, né, eu falo, é impossível em época de carnaval, se eu estou fora da Zona Norte eu não chego, e se eu estou dentro eu não saio. Né? Eu estou ilhada por muitas escolas de samba, né? A maior parte das escolas estão próximas ao sambódromo, que também fica aqui, né? Eu me lembro de pequena, ainda com meu pai, que era uma pessoa mais cultural, assim, mais que ele gostava de mostrar a cultura. Eu me lembro de ir assistir os desfiles ainda na Avenida Tiradentes, quando ainda montavam-se as arquibancadas, né? Não tinha uma estrutura como é hoje. E eu tenho essa visão, essa memória afetiva muito importante. Tanto aqui em São Paulo quanto no Rio, eu tive a oportunidade ainda pequena de ir no sambódromo, mas lá já acontecia, já existia a Sapucaí, né? E eu me lembro muito bem. Claudinha, ela é carioca, então ela também está bem entrosada. A Cláudia de Ossan também está bem entrosada aqui nesse ritmo. Eu ia até né? falar que a Cláudia Alexandre falando começou a falar da Tia Seata e depois a Cláudia, muita Cláudia tá dando confusão, mas aí a Cláudia de Joiá também dando sequência, que agora vê, né, como é que as histórias se repetem quando a gente está falando principalmente dos povos pretos, né? Porque a casa mesmo da Mãe Seata não existe mais, não tem mais vestígio, de tanto que o Rio de Janeiro foi maquiando, foi botando, né? O caso do Valongo a gente vê, né? Onde era a praia, aonde teve o porto para chegar a Imperatriz, e depois aonde teve mais uma camada de asfalto, um troço assim gigantesco. Mas enfim, na questão da Mãe Seata, que é uma referência ali da Pedra do Sal, né? Por todo o contexto histórico e desse deslocamento que o pessoal teve que sair. Mas você vê a prefeitura, quando foi ceder um espaço para a memória de Mãe Seata e tal, disponibilizou e está até hoje lá o espaço, não sei se vocês conhecem, é pequenininho, é onde funcionava o banheiro público do Jardim Suspenso. Né? Assim, é uma vergonha, porque esse jardim também não foi nem feito para o povo preto também ter uma tarde agradável, um local legal no Rio, né? Não era para eles, e aí cede
para ser um lugar de memória de uma mulher que foi importante culturalmente, socialmente, economicamente, né? Tem a história que conta de um presidente que se curou com ela, né? Que ele se tratava, ele tinha um problema de pele e se curou com ela, e daí que vai alguém da família dela trabalhar, ter um posto e vem ver um samba pelo telefone, né? Então, assim, tem todo um deslocamento e que vai no Rio, aí, quer dizer, elas estão contando que está em São Paulo, se a gente conversar com alguém do samba no Recife, vai ter esse deslocamento. Assim, é a história se repetindo em lugares diferentes e novamente, outra vez, né? Mas eu queria perguntar principalmente para a irmã Cláudia, que faz a pesquisa aí das escolas de samba, que eu sei pouco, ainda não tive a oportunidade de conhecer de pertinho. Eu sou louca pelos desfiles, acho que é uma aula de história assim, imensa, eu gosto muito, mas as escolas de São Paulo. Mas, irmã, hoje, nesse transitar todo histórico, né, que vai se passando, a gente sabe que sempre foi um universo, apesar de ter as mulheres cedendo os seus espaços, lá em épocas atrás, de estar fazendo a comida enquanto o samba rola, a mulher sempre participou, mesmo que não, que a gente, quando fala de samba, a gente lembra sempre de quem está batucando e quem está cantando, né? Mas a gente esquece da mulher por trás, que cozinhava, que botava cerveja gelada na mesa, não de subserviência, mas de participação. E aí, eu pergunto, né, como é que a senhora vê esse transitar hoje de ter mais mulheres ocupando espaços dentro das escolas de samba? Até tem escola que, né, hoje tem presidente, tem diretoria na própria bateria, né? Como é que a senhora vê essa evolução? A senhora acha que é uma questão mais de estar sendo cedido esse lugar, das mulheres estar entrando assim porque eu quero, né? Ou a senhora acha que a que se dá exatamente esse movimento que hoje a gente tem muito maior das mulheres dentro das escolas? Olha, primeiramente, e a Cláudia, tem uma questão, né? A questão do que contam para a gente e do que realmente estava acontecendo. Quando a senhora fala, olha, as mulheres elas não estavam batucando, elas não estavam cantando, mas elas estavam no entorno ali, né, na cozinha, né, estavam fazendo as fantasias, costurando, mas na verdade as mulheres nos primeiros as primeiras décadas, né, quando a gente vai pensar num samba ali no final do século XIX, as mulheres sempre participaram de todas as posições quando a gente vai falar de roda de samba. Desde abrigar as rodas de samba, porque a gente sabe que no processo do pós-abolição são as mulheres pretas, a boa parte delas africanas, a gente não fala das nossas ancestrais africanas, mas elas são as primeiras que vão adquirir as casas de zungus, que eles falavam, né? As casas de dar fortuna, as casas comunitárias negras, as primeiras que vão adquirir essas casas são mulheres pretas, são mulheres que dão acolhimento, afeto, que dão a cura, que cuidam dos irmãos, dos maridos, dos filhos, uma das filhas das outras, e quando vem a questão dos batuques, elas estão muito entrelaçadas com as questões religiosas. O que a mãe Joia falou é exatamente isso. Se batucava, se cantava, se rezava, tudo ao mesmo tempo, e se cuidavam um do outro. As mulheres no início, na formação dos sambas e depois nas escolas de samba, elas estavam em todas as posições, até sair às ruas para sambar. Porque a gente tem na formação das escolas de samba aquela coisa que as mulheres não saíam nas ruas, porque em algum momento começou a competitividade e era violento mesmo, né? Aquela coisa de um querer roubar o pavilhão do outro, havia rivalidade dos grupos de samba. Então, dizem os homens que ficou perigoso, então as mulheres não saíam nas primeiras organizações carnavalescas. Mas antes disso, por exemplo, a casa de Tia Ciata
ela era sambadeira, ela tocava viola, ela compunha samba, inclusive ela reivindicou a letra do Pelo Telefone, e ninguém deu bola para a reclamação que ela fez, de que ela também tinha versos no primeiro samba gravado no Brasil, que foi lançado em 1916, ela tinha ali também versos, porque naquele momento havia muito improviso, então era tudo versado, e não só a tia Ciata, mas mãe Persiliana, outras tias, mãe Bibiana, tia Bibiana, tinha outras tias que também cantavam, tocavam faca no prato, que vem da Bahia, que vem de Cachoeira. A mãe Cláudia de Oiá lembrou da casa do samba de roda da mãe Dalva em Cachoeira, é um patrimônio do samba, é um patrimônio do samba. E eu tive também a felicidade, mãe Cláudia de Oiá, de estar agora em fevereiro em Cachoeira, porque a minha família de axé, né, a raiz do meu axé é em Cachoeira, e encontrei mãe Dalva, ela estava lá no presente para o Rio Paraguaçu, linda, cabelinho branco, mas ela estava ali acompanhando, e ela é uma percussora do samba de roda ali da cidade de Cachoeira. E as primeiras mulheres tocavam o prato com faca. Esse prato com faca, que essas mulheres que também eram de terreiro e eram de samba, eram um instrumento feminino. Então, mulheres tocavam taubinha e tocavam prato com faca. Então, essa participação feminina, esse protagonismo de proteção para a formação das rodas de samba e também das comunidades dos ajuntamentos negros, ela foi real no começo. Acontece que vem a questão do capitalismo, da apropriação, e essa mulher negra, ela começa a ser jogada para a margem até ser marginalizada totalmente. Daí já não podia mais compor, não podia estar na ala de compositores com os homens, não podia tocar instrumentos, daí as coisas começam a ficar negociando com a sociedade, não só capitalista, mas machista também. E aí, o que está acontecendo hoje, da gente ver mais mulheres em rodas de samba, compositoras, uma geração de mulheres reivindicando esse lugar, primeiro é o debate, né, o debate da questão não só racial, mas da questão da mulher preta, né, um movimento que vem há muitas décadas, que começa com grandes irmãs que eram de terreiros, mas também do movimento de mulheres pretas, como a Lélia Gonzalez, que era uma ativista que veio na década de 70 para São Paulo para ajudar a fundar o MNU, mas que participava da escola de samba formada por Candeia, denunciando tudo isso que a gente vê hoje, né? A questão da branquitude nas escolas de samba, o branqueamento, a apropriação, a expropriação, a perda dos fundamentos, o apagamento de alguns fundamentos das escolas de samba, porque hoje a questão é mais comercial. Mas voltando às mulheres elas estão se empoderando, elas estão reivindicando o seu lugar, porque elas estão elaborando também uma questão de enfrentamento das narrativas, elas estão revisando a própria história delas, quando se fala que, olha, a mulher não pode tocar, por exemplo, alguns terreiros de Umbanda, hoje as mulheres já tocam o atabaque. E em alguns momentos elas eram proibidas de tocar na roda de samba e em alguns terreiros. Mas a gente vai estudar a África, por exemplo, os batuques em África, a gente vai encontrar várias sociedades matriarcais onde as mulheres tocam todos os instrumentos. É lógico que tem o fundamento das nações de candomblé. O meu candomblé, por exemplo, mulheres não tocam o atabaque, mas isso a gente está falando de terreiro. Quando a gente vai falar para o samba, alguns homens proíbem de chamar as mulheres na roda de samba para tocar um pandeiro, para tocar um tantã, para tocar um violão. Ficam disputando ainda e excluindo, né, fazendo o apagamento desse corpo da mulher, desse espaço de festa. Mas cada vez mais a gente está vendo grupos, blocos femininos e as mulheres tomando o microfone, dando a voz e defendendo uma a outra. E esse espaço que sempre foi feminino. Eu faço parte de um coletivo chamado Acadêmicas do Samba. Então, são mulheres que foram para a universidade produzir
pesquisas sobre samba, sobre personagens apagados do samba. Eu estudo desde 2008, eu estudo Tia Ciata e todos os apagamentos em torno de uma história que a gente não conhece adequadamente, né? Tudo que se falou de Tia Ciata foram homens que falaram, foram homens que escreveram e que repetem uma história, mas eles nunca dizem para nós por que a gente não conhece o rosto da Tia Ciata, por exemplo. Né? A gente sabe da história dela, todos os homens que beberam ali daquela proteção dela, que se valeram daquela proteção naquele casarão da Tia Ciata, tiveram os seus rostos expostos, e tem fotos aí que a gente pode pôr João da Baiana, a gente tem foto de Pixinguinha, a gente tem foto de Donga, mas as mães mesmo deles que tocavam, que cozinhavam, que estavam lá cuidando, inclusive da questão do orixá, do santo, do terreiro, a gente não tem foto delas. Né? Como não tem de Tia Ciata, se você der um Google hoje, vai aparecer 11 fotos de mulheres pretas que dizem que é Tia Ciata, e até agora a gente não consegue reivindicar um rosto para ela. Né? Então, isso tudo são lutas, porque a gente está enfrentando um mundo machista, né? Um mundo racista, e um lugar onde a mulher está refazendo a história. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir reconstruir o rosto de Tia Ciata. Vai ter um livro que se chama Tia Ciata, e realmente da página 1 até a página 100, 200, 300, é sobre Tia Ciata. A gente vai ter a Tia Ciata como uma heroína brasileira nacional, assim como outros heróis são, e a gente não tem ela como uma heroína. Para nós, mulheres do samba e do terreiro, Tia Ciata é uma grande referência, é uma grande ancestral que nós, que somos do samba, que estamos no terreiro, a gente nada mais está fazendo do que dando vida a uma memória, né? Está no nosso DNA, cuidar da nossa família, cuidar do nosso terreiro, fazer as nossas festas e proteger o nosso povo e a nossa ancestralidade, né? Com Axé. certeza. Com Benção certeza. por algumas informações. Que aula. Eu queria falar um Claudinha, pouquinho também. deixa eu só Né, Sim, ó. completar, só que eu acho que vai Não, enriquecer a tudo sua bem. resposta também, mãe. Cláudia põe aqui na contracapa do livro dela: sambando a gente reza, rezando a gente samba. Esse ano, até durante uma entrevista que o pai Rodney Williams de Oxóssi deu durante o carnaval, ele fala que sambar é rezar com o corpo, né? Então, assim, o quanto isso faz parte realmente, como a Claudinha colocou, do DNA. E aí, para eu poder deixa com a senhora, e aí depois eu quero que vocês explanem sobre isso, Cláudia também começa esse livro falando que foi como se ela estivesse parindo um filho, né? De tão difícil que foi a pesquisa, de tão difícil que muitas vezes a gente encontra obstáculos, esses apagamentos que a gente parece estar numa encruzilhada, né? E isso, assim, isso é muito mulher, né? Isso assim, tanto o lado emocional, né, de parir, de gerar uma vida, gerar um trabalho tão bonito, enriquecedor como um livro, mas também de parir todas essas nossas angústias, né? Através do samba a gente canta dores, a gente canta amores, canta saudade, né? Então, realmente traduzir, acho que toda a sensibilidade feminina, né? E que terrível quando a gente é apagado, né? Porque deixa de ter a sensibilidade, né? Para ir só para o lado, vamos dizer, mais racional do samba, da competição, do espaço mercadológico, enfim, e deixa de ter essa, vamos dizer, raiz, esse DNA bem feminino. E aí até fazendo já um contraponto ao seu outro livro, né, que é Exu Mulher, né, o matriarcado do Nagô, até isso, né, às vezes nos roubam, né, o nosso matriarcado, principalmente dentro do samba. Mãe, fica à vontade, mãe Cláudia de Oiá, pode completar. Então, é muito importante essa fala, porque nós, mulheres negras, nós tivemos que resistir, né? Quando Claudinha fala de que estávamos ali em volta, fazendo aquilo acontecer, e o nosso nome não podia estar ali estampado. Quando, mais adiante, a própria Jovelina usa um pseudônimo para poder compor, ter o seu samba cantado
por um homem, um primo, um parente, o marido. Por quê? Porque não podiam aparecer, era proibido. Chegou ao ponto de serem colocadas tão à margem que elas precisavam usar, né, de pessoas próximas, de amigos, de parentes, para poder estar ali com a sua obra, com o seu trabalho. Mais tarde, Jovelina vem para dentro de uma ala, né, de compositores, mas por muito tempo ela teve que usar pseudônimos. E é importante a gente falar que a mulher negra, na sua resistência, ela abre caminhos para outras mulheres negras que hoje estão aí fazendo acontecer em blocos carnavalescos, em grupos de samba formados apenas por mulheres e tendo como protagonistas mulheres negras. Aqui em São Paulo nós temos vários, temos o samba de Dandara, temos aí o samba do pé de moça surgindo, temos essa iniciativa do Muqueto e tantas outras coisas acontecendo na cidade de São Paulo, mas graças à resistência das nossas ancestrais. Então, é muito importante esse trabalho de pesquisa da Claudinha Alexandre, é muito importante que a senhora continue, que se fortaleça. Eu achei maravilhoso nós termos um grupo, Acadêmicas do Samba, porque estão nos estudando, estão trazendo a verdade do que aconteceu há 50, 60, até 100 anos atrás com a mulher negra. Porque a mulher negra, através do seu trabalho, não só em relação ao samba, mas com seus quitutes, lavando roupa, ela fez com que o povo negro tivesse vez e voz. Então, é muito importante nós salientarmos isso. E eu fico assim, um aprendizado, né? Nós não conhecermos o rosto de Mãe Seata. Que coisa forte isso, né? Uma mulher que influenciou, que é tão falada, até mesmo cantada, e nós não sabermos qual era o rosto dessa mulher. Então, é muito importante esse trabalho de pesquisa. Quero ler os próximos livros e entender esse trabalho maravilhoso que vem sendo realizado por você, Cláudia. Muito obrigada por nos trazer todas essas informações e de uma forma tão bonita, tão sensível, tão respeitosa. Lélia Gonzalez, uma feminista muito forte, aguerrida, negra do samba, que nos ensinou e deixou aí um legado. E é tão importante a gente estar falando dessas mulheres aqui no mês da mulher. Isso é muito importante. É isso. Axé, mãe. Sabe que é importante, lembra a trajetória da Jovelina Pérola Negra, a gente tem a trajetória de Dona Ivone Lara, a gente tem a trajetória de Leci Brandão que ela conta pra gente, né? Ela é uma mulher do axé e do samba, e ela conta pra gente, são duas coisas que me marcam muito na história da Leci Brandão, né? Primeiro, como ela chega na ala de compositores da Mangueira, né? Como ela concorre ali. E como a história constrói em torno da Leci Brandão, como ela fosse a primeira mulher compositora a conseguir um espaço na Mangueira, né? Ela concorre com homens, ela passa um tempo naqueles testes, isso antigamente acontecia também para os homens, né? Você não podia chegar numa ala de compositores e já dizer, olha, eu vim aqui, quero ser compositora. Aqui em São Paulo, por exemplo, estudando a Vai-Vai, eles contavam assim, o sambista, para entrar numa aula de compositores, ele tinha que ser batizado, ele tinha que ter um padrinho. Depois disso, ele tinha que ficar ali no estágio para conseguir conquistar a velha guarda, os sambistas mais velhos, e aí mostrar seu samba. E a Leci Brandão passou por todo esse processo. E ela disse o quanto foi difícil. Mas uma coisa que ela conta, que a história não conta, que ela não foi a primeira compositora a chegar na Mangueira. A primeira compositora, ela disse que quando ela chegou lá, já existia uma mulher chamada Verinha da Mangueira, que a Verinha da Mangueira, inclusive, já tinha composto samba ali na ala de compositores da Mangueira, que ela já tinha, se eu não me engano, ganho um samba que foi para a Avenida, mas a história não conta, não fala muito da Verinha. E aí ela fala, olha, o que aconteceu é que eu fui a primeira compositora da Mangueira
a ter a carteirinha de compositor. A Verinha já estava ali, já compunha, para você ver como é o machismo, né? O machismo dentro do samba e fora do samba também atinge as mulheres pretas. Ela disse que a Verinha não tinha a carteirinha de compositora, ela consegue, ela passa por todo o teste, consegue a carteira, e aí ela começa a ser, logicamente, oficialmente, a primeira compositora, mas ela falou, já tinha ali o dedo de ouro, da caneta de ouro da Verinha. E isso é muito importante. Quando a gente fala em acadêmicas do samba, o que a gente está fazendo é buscando esses personagens apagados pela história, tirando a questão da objetificação do corpo da mulher preta, porque quando ela é afastada para a margem, ela volta para o carnaval somente a partir do corpo, de um corpo explorado, de um corpo da invenção da mulata do samba. Então, ela começa a ter um lugar que não era interessante para o samba, não era interessante para a mulher, que estava perdendo aquele espaço de protagonismo, mas era interessante para o sistema, né? E essa discussão a gente vem fazendo, não só na acadêmicas, mas tem visto várias mulheres com seus postos de protagonismo dentro das escolas de samba, rediscutindo seus valores, para além da exploração dos seus corpos. E isso é muito importante, né? E o que a história não nos conta sobre essas mulheres, sobre a nossa participação? A minha pesquisa também fala quanto dessas mulheres intelectuais, elas acharam conforto dentro dos terreiros de candomblés e de umbandas e foram iniciadas. Como eu falei, a Lélia Gonzalez, mas a gente tem a Sueli Carneiro, a gente tem a Jurema Werneck, a gente tem várias mulheres que foram para os terreiros para aguentar a pressão e a opressão da luta antirracista no Brasil. E com o samba também, a gente tem a doutora Helena Teodoro, que foi homenageada esse ano pela Escola de Samba aqui em São Paulo, a Mocidade Unida da Moca, que contribuiu como uma grande intelectual para o Salgueiro, tem contribuído, ela está com 80 anos. E foi ela que abriu para nós que a gente podia ir para a universidade, podia ir para a academia, lutar pelo nosso espaço, que não é fácil, mas também construir sobre os nossos a partir das escolas de samba, né? A escola de samba é um espaço ancestral, é um espaço que espelha muito que o povo negro, principalmente as mulheres negras, resistiram para construir o candomblé no Brasil, por exemplo. Quando você olha os dois terreiros, por isso que eu chamo o livro Terreiro Sagrado do Samba, porque espelha um terreiro. Quando a gente vai para a história da Vai-Vai, espelha as resistências, né? As lutas, as perseguições, a criminalização, tudo que aconteceu com o sambista. Para ele formar a escola de samba, já tinha acontecido com homens e mulheres para defender a constituição dos candomblés e depois das outras vertentes da matriz africana, mas o que surge primeiro formalizado são os candomblés, o culto aos orixás. E é importante, eu acho que a gente está conversando aqui, é importante, a gente abrir cada vez mais espaço para mulheres, principalmente mulheres de terreiro. Eu faço uma defesa muito grande sobre os saberes e a intelectualidade ancestral que nós temos dentro dos nossos terreiros. Eu falo, poxa, a gente não tem biografia das mulheres do século XX para cá, a gente não tem uma história contada, assim, Mãe Baiana teve um livro contado, Mãe Estela de Oxóssi publicou livros, mas a gente precisa, Macota Baldina, a gente tem outras mulheres, a gente não tem biografia delas, a gente não tem a história, o registro delas, então a gente precisa olhar um pouco sobre esses atravessamentos dessas mulheres de terreiro. Só para encerrar, porque você falou que as Cláudias iam falar hoje, né? Minha última... Eu tô quieta, viu? Porque eu sou acusada normalmente. Você falou do matriarcado, mas só para encerrar, eu fiz uma fala na semana passada na PUC sobre a atenção que a gente precisa dar para a questão de gênero, sexualidade nos terreiros, o quanto o corpo das mulheres que lideram os terreiros estão sendo violentados pela violência racial,
para além da gente discutir intolerância religiosa, a gente tem que discutir racismo religioso, mas uma violência que tem afetado muito mais mulheres, porque hoje a gente tem mais mulheres do que homens. A proporção parece que é de 65% de terreiros hoje, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Jurema, do universo afro-religioso, na mão de mulheres. E isso conta muito. Não, isso conta muito. Eu fiz até uma pergunta para a Yagilda de Oxum, que está à frente à pasta da liberdade, da liberdade religiosa do Ministério dos Direitos Humanos, e aí eu vou aproveitar aí essa deixa que você deu. Eu tenho uma pesquisa da Renafro que fala exatamente desses 65% de terreiros liderados, e aí eu até fiz uma pergunta para a IA semana passada, onde eu perguntei se nós mulheres, né, por esse protagonismo desses 65% de liderança, se nós sofremos mais intolerância religiosa, né? Porque se você pegar os casos noticiados, claro que a gente tem muito mais que não são noticiados, mas se você pegar os casos notícia de invasão de terreiro, de violência, de quebra dos nossos, né, pertences sagrados, enfim, pedradas no meio da rua, são de mulheres. São mulheres. Mulheres são mais vítimas. Né? E aí eu vou falar até por mim, né? Eu sofri uma violência, né, um racismo religioso dentro do condomínio que eu moro, onde me acusaram que eu não podia assumir, eu sou síndica aqui do meu condomínio, por causa da minha religião. Com todas as letras, né? Então, assim, são violências o tempo todo, né? Não é só a pedrada, não é só a invasão, né? Mas é a fala, é o olhar torto, é a desconfiança, né? Hoje até Maíra Tiamá, lá do Axé Xumaré, fez um vídeo que é a trend do momento, né? Eu sou candomblessista, acontece alguma coisa, e ela falou assim, eu sou candomblessista e todo mundo me pergunta se qualquer coisa que aconteça na minha vida, né, de positivo, se eu fiz macumba. É sobre isso, né? A violência está até nessa fala, né? Nessa dúvida, como se a gente não tivesse competência e potência para fazer coisas boas, independente se eu acendo vela ou não. Por favor, continue. Mas todo mundo quer saber do chá, né? Do chá, da simpatia. É sobre isso. E aí, Cláudia, eu queria até que você... já vou emendar esse assunto com essa pesquisa da Renafro que você estava falando, que eu mencionei também semana passada, e com esse estudo que você fez para esse livro que você lançou agora, no final do ano passado, né? Eixo Mulher, que eu acho que tem muito a ver com isso que nós estamos abordando agora, saindo um pouco aí do terreiro do samba, mas ao mesmo tempo estando nele. Ah, tá bom. Obrigada, Vanessa. Acho que a mãe Cláudia de Oiá ia fazer algum comentário. A senhora ia comentar alguma coisa? Eu quero falar um pouquinho sobre isso que a Vanessa falou. Eu também fui síndica de um condomínio e eu era muito criticada pela religião, por receber meus clientes, as pessoas em casa, que as pessoas chegavam vestidas de roupa de axé, mas na madrugada, quando tinha algum problema familiar, algum problema de saúde, algum problema espiritual, a síndica e a Lorixá era chamada. E não só uma vez, muitas vezes. Então, quando a gente fala do afastamento que aconteceu dentro do samba, nós temos também as questões do racismo religioso, porque boa parte das mulheres de dentro do samba também são ialorixás, são participantes da religião de matriz africana e muitas vezes sofremos sim o racismo religioso, o afastamento profissional por conta da nossa fé e da nossa religião. Depois, se houver tempo, eu falo mais sobre isso, mas queria só fazer esse adendo, Vanessa. Obrigada. E a Cláudia... Não, é isso mesmo. Perdão, irmã, só na colocação que a Iá está colocando disso, né? Por exemplo, aqui na UFJF, eu sou do Rio, mas eu estou provisoriamente em Juiz de Fora. E eu sou do ICH. E é muito louco que dentro do ICH, que é parte de humanas,
a galera critica muito o pessoal da sociologia, que eles dizem assim que a galera da sociologia entrou para a sociologia, aí começa a falar de macumba, de samba. Eu falei, gente, mas está tudo interligado. É que, assim, É a nossa a galera tem sociedade. tanta visão de tudo separadinho, encaixado, né? Eu falei assim, mas a sociologia vai estudar, né, a galera que está sendo minorizada, que está à margem de uma sociedade. E aí a gente vai falar de povo preto, e aí a gente vai falar de cultura, que aí vem o samba. E aí eles criticam, já todo mundo que é da sociologia vai para candomblé, vai para umbanda, vai para terreiro e começa a gostar de samba. Eu falei assim, mas porque tá junto, é amalgamado, as coisas não são separadas, né? E aí a gente, querendo ou não, e essa semana até o Tata Caçulebê estava fazendo uma colocação falando da questão, ele criticando a academia, né? Que a academia não abre para essas sabedorias. Aí eu até estava acrescentando para ele, falei assim, Tata, eu até acredito muito que a academia, e falando de coordenação e tal, sabe da potência do povo preto. E por isso impede que eles falem por si, de si, sobre si, porque sabe dessa potência. Né? Não é porque não sabe. Essa fase da ingenuidade que nunca teve na academia, se é que isso um dia existiu, não existe mais, não. O pessoal sabe que o povo de terreiro dá conta da cura, dá conta da dor física, mental, espiritual, como diz Baba Márcio, dadas as devidas proporções, mas dá conta disso, dá conta da costura, dá conta da comida, dá conta do acolhimento, dá conta de levantar a pessoa, né? De dar dignidade a alguém. E a academia ela não consegue, porque ela separou tanto as coisas, né? Você vai para a área médica, cada um é especialista num negócio, né? O cara, ele não cuida do corpo num todo, só você vai cuidar, aqui cuida do joelho, ali da cabeça, aqui do coração. Ela separou tanto e, de repente, ela não dá conta de enfrentar um povo que tem uma estrutura que é tudo junto, né? Que não tem nós, enquanto ser humanos, natureza separado, né? A musicalidade só no festejo, porque o povo de terreiro, pô, a gente tem o axexê, gente. E a gente canta, a gente dança no axexê, né? A gente se emociona porque né, é a questão da ausência do ente querido, eu até me arrepio. Mas também é um ritual lindo, é um ritual cantado, é um ritual dançado, sabe? E eu vejo assim que a academia não dá conta. E por isso vem essa coisa de impedir, né? Impedir a mobilidade, impedir o acesso, para que as pessoas digam. E que bom que tem alguém que está adentrando, como diz a professora Sueli Carneiro, né? Vamos para a academia, ela falando de povo preto, povo de terreiro, entender como funciona o sistema acadêmico, já que tem que ser falar na moldura deles, vamos falar na moldura deles, mas falar de nós enquanto povo preto, povo de terreiro. Eu acho essa fala da professora Sueli Carneiro maravilhosa, quando ela diz que ela já chegou intelectualizada, não foi a academia que fez ela intelectual, né? E aí, como a gente citou as mulheres do samba lá atrás, como Tia Seata, Jovelina e tal, são intelectuais, são mulheres, né? Com toda, como a gente vai dizer, com toda a sua ancestralidade aflorada e tal, mas tem a filosofia, tem os saberes, tem a metodologia até de ensinar, de passar isso para os seus. E o mais interessante, né? Que o saber, ele não é passado só para quem é do seu sangue, né? É sempre para a comunidade, para os seus enquanto família, nessa questão, né? Ou como diz a professora falecida Bia Nascimento, do aquilombamento, do aquilombar, que as pessoas acham também que é um local geográfico, quando na verdade é um conceito, né? Parte de estarmos juntos, de partilha. E é isso, eu me empolguei, falei demais, e aí agora? Nós estamos Não. no final, só para a gente não se perder aqui no tempo, porque o Instagram gosta de derrubar a gente. Não, mas assim, é maravilhoso, mas é isso mesmo. A questão da academia, por que
é tão difícil para a gente, os nossos corpos pretos estarem? Porque é um lugar que a academia nunca pensou que o corpo preto, o corpo indígena estivesse. E nós agora estamos. Nós estamos por conta de políticas públicas. Nós estamos por conta da Lei 10.639, 11.645, mas estamos também pela lei de cotas. Se não fosse as leis de cotas, a gente não estaria hoje revisando histórias, eu não teria conseguido publicar um livro acadêmico de mestrado sobre escola de samba e Exu, como é que é isso, e eu tive muita dificuldade para o meu objeto de pesquisa ser aceito. Eu também não teria escrito um livro Exu Mulher e o Matriarcado Nagô e dizer, olha, houve masculinização do Orixá Exu, houve demonização do Orixá Exu, mas não foi aqui na formação do candomblé. Exu já chegou complicado para a formação do candomblé. Complicado no sentido de que quando os missionários católicos chegam em África, missionários, viajantes, exploradores, eles chegam em regiões, isso depois da exploração de 200 anos do corpo da África Ocidental, da África Central, dos bantus, quando chega essa exploração na África Ocidental, eles vão encontrar práticas a um elemento muito, muito forte que dava para aquele grupo comportamentos que para eles eram comportamentos demoníacos. E aí eles começam a descrever. Eles descobrem que aquele culto era a um elemento chamado leba. Leba, lebara, lebara, exu. Uhum. Essas práticas, as primeiras que eram narradas, as primeiras práticas eram narradas de símbolos e representações do falo, do órgão genital masculino e do órgão genital feminino. Ao mesmo tempo, haviam práticas para leva, para representações femininas e representações masculinas. Acontece que todas as narrativas que foram construídas e narrativas que estruturaram essa demonização, elas dão conta de um falo masculino associado ao diabo cristão. Aí que o meu livro vai discutir, olha, eles masculinizaram Exu e demonizaram Exu. E ocultaram que aquelas práticas eram feitas para o masculino e feminino, porque nada se separa na concepção africana. Essa visão de mundo que a gente tem para construir os candomblés, a visão de mundo que a gente tem para construir a roda de capoeira, o afoxé, o maracatu, que tem para construir a escola de samba, não é branco, não é eurocentrado, é afrocentrado. E o Ocidente, na sua hipocrisia, na sua arrogância, considerou tudo aquilo algo infantilizado, algo inocente. E foi aí que esses códigos complexos das tradições africanas não foram lidos e a gente passa, através da Irmandade da Boa Morte, as Irmandades Negras, a gente passa com o sistema que compra as cartas de alforria, a gente passa protegendo a fundação de candomblé. O candomblé apareceu antes da abolição da escravatura em Salvador. Em 1840, 1820, 40, a gente já tinha o terreiro da Casa Branca, porque os nossos códigos não foram lidos. Eles acharam que era inocente, olha aí, formamos o candomblé. E eles acharam que era algo inocente, ficar batucando, ficar sambando, a gente inventou a escola de samba. Esse ano, eles se surpreenderam porque a escola de samba Vai-Vai fez uma crítica dura ao sistema de encarceramento em massa, violência policial, e aí eles foram em cima da narrativa do enredo da escola de samba Vai-Vai, dizendo que aquilo era uma apologia ao crime organizado e aos policiais, aos trabalhadores policiais, quando, na verdade, o conservadorismo, a extrema-direita, tudo que a gente teve que enfrentar a partir de 2018, está enfrentando, eles querem mais demonizar as práticas e os corpos negros. Então, essa coisa de a academia, né, não entender, a academia, na verdade, ela está se debatendo, porque nós entramos na academia, e isso não tem volta. E a gente está conseguindo revisar, é por isso que eu consegui descobrir que o rosto não é da Mãe Seata, mas que Mãe Seata não foi fotografada, que houve uma subrepresentação da história de Tia Seata. Eu consegui dizer que a escola de samba pode sim ter um sistema religioso, não é um terreiro de candomblé, mas ela pode ter seus orixás, porque orixá, desde a África, ele está no corpo do seu filho,
do seu ascendente, do seu descendente. O orixá, ele não se separa do corpo humano, não existe separar o corpo da natureza, dos deuses, e conseguir dizer que o matriarcado no Brasil, ele existiu. Os estrangeiros, os primeiros que escreveram sobre os candomblés, eles diziam que o matriarcado era uma invenção, que não existia essa força das mulheres dentro dos terreiros, sendo que existia sim. Então, por isso que o meu livro chama Exu Mulher. Essa figura feminina de Exu não veio com Exu, não conseguiu ser construído com Exu, porque eles construíram o Exu como um demônio, e num primeiro momento, as mulheres de terreiro precisaram ter uma relação tensa com Exu. Algumas diziam, olha, Exu não pode ser cultuado, ele fica na porta, a gente despacha Exu, não, Exu não pode ser iniciado na cabeça de ninguém, quando caía Exu, eles mudavam para Ogum, ou para Iemanjá. Mãe Beata de Iemanjá falou, ela era filha de Exu, mas ela não pôde ser iniciada para Exu. E outras mães de santo, quantas, né, eram filhas de Exu, mas Exu não era considerado um orixá. Olha como foi tenso. Todas as africanas sabiam o valor que tinha Exu, mas não podiam assumir. Para a igreja, que era hegemônica, não podia, para a sociedade, que chamavam elas de feiticeira, de demônios também, de cultuadoras de demônio. Então, houve muita tensão. Então, é essa história que eu vou costurando no livro, e não é para dizer que o candomblé, faltou o candomblé cultuar Exu Mulher. Faltou, mas ele estruturou da forma que ele pôde para poder resistir. Né? Então, assim, e a gente sabe, e o meu livro, depois que ele saiu, algumas yalorixás bem velhas, de famílias velhas, vêm me dizer, olha, a gente sabia, sim, que era masculino e feminino, mas a gente não podia incluir isso. Se a gente fizesse isso, aí sim derrubavam toda a religião, não era só o nosso terreiro. Então, essa construção foi muito tensa. Então, Exu, além de ser vítima, né, desse sistema que demonizou toda a religião, Exu também foi desmembrado. Ele é masculino e feminino. Tem várias pesquisas, não é a Cláudia, eu não sou a primeira a dizer isso, mas não entrou dentro dos nossos terreiros, do sistema de culto de alguns terreiros. Alguns terreiros estão revendo essa relação com o próprio Exu. Exu não entrava no xerê, Exu não tinha filho, Exu não tinha filho iniciado. Hoje a gente já está vendo uma outra relação, porque a gente precisa resgatar isso. Se a gente continuar renegando Exu, se a gente continuar negando isso, a gente vai continuar concordando com uma história que colocaram dentro da gente. E a gente precisa rebater. Que assim seja. Muito axé, maravilhosa. Agora pro final, obrigada, viu, Cláudia? Muito obrigada. A gente tem algumas perguntinhas que normalmente a gente segue para que todas possam responder de forma igual, né? Nossas convidadas toda semana. E aí eu quero colocar a primeira, depois a Cláudia faz as dela. Eu quero que a gente faça um exercício, né? Já que estamos comemorando o Mês da Mulher, como que a gente se enxerga, né? Qual é a nossa expectativa para daqui a um ano, né? Quem sabe a gente consiga bater um papo de novo daqui a um ano. Como que a gente traz isso, né? Ou com projetos, ou com o próximo livro, o próximo festival do samba, enfim. Qual a expectativa que vocês duas têm, para que a gente faça esse exercício aí, desse um ano próximo que a gente pode trabalhar para a gente comemorar um pouco mais, né? Porque eu falo, não é só bombom e flores, né? No dia 8, a gente tem uma luta aí que a gente trava diariamente. O que eu quero ouvir vocês? Posso falar primeiro? Fica à vontade. Pode. Bom, a minha perspectiva dentro do próximo ano, eu como boa mulher de axé e alorixá, eu estou aqui numa luta muito grande na reconstrução, né? Eu não digo construção, porque meu ilê existe já há 18 anos, mas eu estou numa luta muito grande. Cheguei numa região muito difícil para o candomblé. Pai Joãozinho me parece que está aqui, ele é aqui de Campinas, e o nosso ilê hoje está em Valinhos, e eu quero daqui a um ano poder voltar a falar e ter instituído
uma roda de samba, um domingo de feijoada, aqui na região. Ter as casas de axé aqui reunidas através da cultura, através da resistência que nós temos e levamos adiante em relação à religião de matriz africana, ao samba, a todas as exposições culturais advindas do povo negro, advindas do povo de matriz africana. Então, é muito importante isso, essa pergunta, ela nos suscita, né, nos faz pensar e dizer, eu quero esta construção, eu quero continuar resistindo enquanto mulher de axé, enquanto mulher negra, continuar construindo o caminho que as minhas ancestrais começaram, né? A gente tem que ter sempre a humildade, a modéstia, mas eu gostaria muito de ter instituído aqui na região uma roda de samba, onde nós pudéssemos todas participar e estarmos juntas, falando das nossas ancestrais e falando do que nós temos a construir a partir daqui. As mulheres negras se organizam, as mulheres negras, através das organizações, eu faço parte do Mulheres de Axé do Brasil, eu faço parte da Marcha de Mulheres Negras São Paulo e de outras organizações aqui na região, né? Principalmente na cidade de São Paulo, que é de onde eu sou, é de onde eu venho. E é muito forte ver a organização da mulher negra. E quando a gente fala, me dê licença um pouquinho, Vanessa, sobre a questão do racismo religioso, nós precisamos falar muito sobre isso, porque a Ialorixá, a mulher de terreiro, vem sendo violentada todos os dias nos seus direitos, enquanto sacerdotisa, enquanto mulher que cuida da sua comunidade. Nós tivemos no último ano 3 ou 4 crimes hediondos, atrocidades, casas destruídas, casas que mesmo o braço do governo derrubou. Nós temos Mãezana em Osasco, nós temos diversas situações que vêm acontecendo. Então, um espaço como esse que está sendo instituído por vocês, é muito importante falar do racismo religioso. É muito importante falar do que as mulheres negras vêm sofrendo de violências através do racismo religioso, não só na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mas no Brasil. Então, é muito importante esse espaço de fala. Obrigada. Obrigada. Só convidar a mãe, a gente vai para a roda de samba lá em Campinas, em Valinhos. Pode chamar que a gente vai. Com certeza, quero receber vocês aqui. Vai ser muito bonito, com muita alegria, com muita comida boa, porque é isso que nós, mulheres negras, sabemos fazer, com muito amor, com muito carinho e com a academia. Trazer Claudinha Alexandre para apresentar esse livro tão maravilhoso, falando de Exu Mulher, a potência da mulher através do orixá, através do samba, através da cultura, através da academia. Tudo que nós nos propusermos a fazer, faremos e faremos muito bem. É por isso que a academia não abriu as portas para o povo negro, para a mulher negra, porque aonde a gente coloca o pé, a gente faz acontecer. E é muito difícil nos tirar dali. Nós resistimos. É o que eu disse, não tem volta, né, Iá? Não tem volta. Falar de 2025, Vanessa, é eu pensar que eu tenho que continuar, né? Eu, da graduação, fui para o mestrado, do mestrado eu fui para o doutorado e fui vendo o quanto a gente precisa ocupar esse espaço, né? Não é sobre um diploma, é sobre revolução. É sobre a gente buscar e falar da nossa história e dizer esse espaço aqui é nosso, essa nação é nossa, esse processo civilizatório do negro que a gente conseguiu instaurar, né, num lugar de tanta desigualdade, ele tem que permanecer. Então, eu quero, em 2025, realizar esses projetos, né, esse livro Exu Mulher, ele saiu na sequência do livro de Chás no Terreiro Sagrado do Samba, não são os meus 2 únicos livros, eu já tinha escrito
um livro sobre Pai Vivaldo, de Logum Edé, lá da Baixada Santista, um pouco do candomblé na Baixada Santista. Já tinha escrito sobre a Escola de Samba Vai-Vai, Orgulho da Saracura, e o livro Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu e Ogum no Candomblé da Vai-Vai, foi resultado da minha dissertação de mestrado na ciência da religião, e Exu Mulher também. Mas Exu Mulher tem me aberto muito espaços. Eu tenho sido levado, eu tenho sido procurado e tenho visto que a gente ainda não conhece a nossa história, nem a história que a gente mesmo construiu, porque nos impediram, né? E a gente está conseguindo abrir. Então, eu quero até 2025 trabalhar esse projeto, né? Eu quero repercutir essas mulheres que têm me procurado para contar a história. Olha, a minha avó, ela tinha uma relação com Exu diferente, ela tinha também uma relação com o feminino. A minha tia, o meu terreiro tem, olha, tem um assentamento muito antigo, só que a gente não tem acesso. Então, eu sei que tem a questão do segredo, não é isso que eu não estou invadindo, porque eu também sou uma mulher de axé, eu sou uma iá de axé, eu não estou invadindo o espaço ritualístico, de prática ritual de nenhuma nação. Eu estou falando da estrutura, né? Quando eu falo de Exu Mulher, eu não estou falando só do orixá, né? Eu estou falando do que a gente deixou de saber sobre Exu, do quanto Exu também foi vítima e continua sendo vítima do segmento evangélico, né? Exu é como se fosse a grande cereja do bolo para os evangélicos continuarem dizendo, não todos, eu estou dizendo os neopentecostais, os dados estão aí, basta a gente buscar os nomes que a mãe Cláudia Joiá citou. Ela falou de Mãe Zana, a Mãe Zana está sendo, de Odé, aqui de Carapicuíba, ela está sendo vítima do sistema, mas a gente teve Mãe Baiana lá em Brasília, que teve o terreiro incendiado e foi por evangélicos. A gente teve a Mãe Gilda de Ogum em Salvador, que inclusive faleceu, e ela é o grande símbolo do dia 21 de janeiro, porque seguidores da Igreja Universal do Reino de Deus, que respondem processo por isso, não só atacaram o terreiro dela, como a imagem dela, que foi parar na capa do jornal da IURD. Então, assim, a gente tem aí dados para dizer que quando chega um governo e diz nós temos uma nação cristã, ela está ameaçando os nossos espaços de terreiro. Então, tirar essa imagem, esse imaginário de Exu, de demônio de Exu, é uma das missões que nós temos no terreiro, né? É dizer, ele é um orixá, e sem Exu nenhum terreiro funciona. Não existe nenhum terreiro, e a gente já sabe que boa parte das escolas de samba não existiria se não tivesse assentado primeiro o seu Exu antes de ir para a festa na avenida. Então, é um elemento tão importante que ele tem sido atacado para não nos fortalecer. E quando a gente fala de um feminino, a gente vai dizer que esse sistema africano, ele trabalha na lógica da inseparabilidade das coisas e da complementaridade de tudo que vivemos. Então, homem, mulher, natureza, velho, criança, tem que ser protegido dentro de um sistema que cuida dos seus e cuida da sabedoria dos antepassados. Então, é sobre isso que eu quero continuar falando, quero continuar escrevendo, quero continuar produzindo. Eu quero que em 2025 eu consiga anunciar um projeto. Eu fui convidada para fazer um projeto que vai percorrer todo o Brasil, todos os espaços de terreiro, falando sobre essa inseparabilidade das coisas, da música, da festa, do carnaval, da comida, da vestimenta, que influencia, inclusive, o ser brasileiro. A identidade brasileira está nessa influência que o povo negro africano ele legou para a nossa sociedade, que a gente precisa, nem que sejam os corpos negros, como direito à ancestralidade, de usufruir. Então é isso, eu acho que até 2025 eu vou estar produzindo. Tá aqui, ó. Para quem não conhece, Exu Mulher e Matriarcado Nagô, essa figura que está aqui desenhada é de uma estatueta da África Ocidental, é uma estatueta que se chama Exu Mulher, Exu Obirim, Obirim que é mulher em Yorubá, e muitas estatuetas, muitas figuras, muitos bastões sacerdotais da figura masculina e feminina de Exu, a gente encontra fora do Brasil.
não é sobre o culto da Exu-mulher, tanto que o meu livro não fala sobre prática, como cultua, como deixa de cultuar, porque não é isso. É dizer apenas o quanto a história ocidental, ela tinha um projeto para aniquilar nossas riquezas e a nossa tradição. É isso. Que maravilhoso. Eu vou fazer uma pergunta, só para a gente ser um pouco mais rápido, senão, assim, o papo tá ótimo, a audiência tá ótima, o pessoal tá adorando, tá mandando aqui vários corações, mas, assim, para a gente poder também assistir Renascer, né, que tá com uma obra linda ali, aí eu vou vender o meu peixe também, né, eu que assessoro a parte do social media de Márcio de Jagum, ele é o consultor da novela, né, então vamos valorizar também o meu trabalho dele, mais dele do que meu, com toda certeza, mas para a gente também não se perder aqui no tempo. Eu queria que vocês trouxessem um nome de uma mulher, seja ela brasileira, seja ela estrangeira, que inspira vocês, né? Que movimenta todos esses projetos, toda a nossa luta, toda a nossa vivência. Queria que vocês trouxessem algum nome aí, seja um, dois, enfim, só a gente não pode se estender, senão a gente perde a novela. Iá, por favor. Eu muito recentemente, porque a gente acaba se fechando tanto dentro da casa de axé e da comunidade da gente, mas eu percebi o trabalho de Mãe Dalva. Assim como Nega Duda, assim como Maíra da Rosa e outras mulheres potentes que me cercam, algumas vindo aí, vão dar muito o que falar, como Jana Cunha e tantas outras. Mas eu gostaria, nesse momento, de tocar no nome de Mãe Dalva e as Sambadeiras, que me encantaram, foi uma coisa assim, uma emoção muito grande no ano que se passou para mim. Então, é esse nome que eu gostaria de deixar como inspiração, como dizer que realiza, uma mulher que faz, que resiste e traz aí a nossa cultura por tantos e tantos anos. Eu gostaria de deixar esse nome. Eu até assisti Nega Duda domingo aqui no Sesc Casa Verde, estava ótimo. Maravilhosa. Ai, Nega Duda é maravilhosa. Maravilhosa. Maiá também, né? Foi muito gostoso. Esse Sesc ele tem valorizado muito a nossa presença negra aqui na Zona muito Norte. querida. Sim. Eu quero voltar a lembrar de Lélia Gonzalez, que ela ainda não está reverenciada como deveria pela academia. Aliás, nenhuma das nossas grandes escritoras, pensadoras estão sendo reverenciadas, a não ser por corpos negros que adentram a academia. Lélia Gonzalez, que além de ter nos legado esse olhar para a presença da mulher negra no movimento negro, né? O quanto as mulheres pretas estavam fora do movimento de mulheres brancas, do feminismo branco, mas também estavam fora sendo marginalizadas por homens pretos dentro do próprio movimento negro, e aí a gente conseguiu a revisão, né, da presença negra no movimento negro, e ela que era uma filha de Oxum também, e que foi ao candomblé, e no candomblé ela disse que se reencontrou com a ancestralidade, que a militância não era incompatível com a religiosidade dela e o candomblé. Quero reverenciar a Helena Teodoro, que é a que também está nas minhas referências bibliográficas, e porque foi para a academia para falar do samba, para falar do axé, para falar o quanto a ancestralidade nas escolas de samba estava entrelaçada com o passado ancestral de corpos que lutaram num sistema escravista no Brasil. E por último, a Yaharilda, que é a minha mãe santo, lá de Cachoeira, e não posso deixar de reverenciar ela também. Claudinha de Ossan, qual é a sua dessa semana, minha irmã? Porque é um monte, né? Hoje eu queria falar que foi a professora Beatriz Nascimento, né? Ela passou pela UF, ela
tem a filha dela que está tentando manter o legado, né? Que está tá na busca disso, mas falar dela que foi uma mulher muito potente, que foi levantar a bandeira dos quilombos, de como se formaram tanto os urbanos e os mais afastados. E assim, eu entrei, estou saindo da academia e até hoje eu não conheço ela por dentro da academia. Eu conheço ela através do professor Jairo Pereira, que é lá de Salvador, né? Pela professora Catícia Ribeiro, na PUC, né? Fazendo pós, mas não na academia, né? Tipo, a academia federal, não peguei ela. E aí hoje eu trago ela, assim, de mais na minha cabeça, assim, hoje da importância. Hoje é ela, hoje eu fico com ela, entendeu? Eu acho que seria muito legal a gente conseguir trabalhar um pouco mais. Inclusive, eu estou à caça de trazer para o podcast alguém que tenha mais estudo nas obras da professora Beatriz Nascimento. É isso. Maravilha. Você, Vanessa, eu vou quem é a citar. mulher de hoje? Hoje eu vou citar alguns nomes, alguns vocês já falaram, então eu não vou me repetir, né? Mas eu queria fazer uma reverência à Conceição Evaristo, empossada semana passada na Academia Mineira de Letras, né? Da importância da vivência, né? Que ela nos traz, né? Dessa potência que ela é, e quantos que ela tem nos arrastado. Eu acho que tem muito disso também, né? Aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém, né? Evaristo talvez esteja ali no comecinho dessa fila puxando muita gente. Então eu quero fazer essa reverência, mas já que nós estamos falando de ritmo, de samba, eu não podia deixar alguns nomes para trás, né? Tereza Cristina, eu acho que é uma grande representatividade não só no samba, mas na arte como um todo, né? Alcione, que foi cantada agora no último carnaval pela Mangueira, né? Da importância dela não só dentro da música, mas, por exemplo, né, da Mangueira do Amanhã, desse projeto que ela encabeçou e que hoje já gera tantos frutos, né? Então, eu acho que a gente poderia ter isso. E, claro, eu acho que aí eu até dedicaria essa nosso bate-papo, essa conversa dessa semana para a madrinha do samba, Beth, né, que fez esse papel muito, né, já que a gente falou tanto de mãe seata, né, Beth, de uma forma mais contemporânea, ela abre muito isso, né, do acolhimento, de trazer novos talentos, né? Quantos samba ela cantou de compositores que ninguém nunca nem tinha ouvido falar, né? Que ninguém nem conhecia e que ela traz à luz, né? Que ela era a luz e traz a luz. Então, de qualquer forma, eu acho que essa seriam as minhas referências de hoje, né? Tem muitos nomes, mas eu acho que eu vou me ater a esses daqui. Claudinha, tem alguma coisa a considerar? Alguma pergunta final para as nossas amigas, irmãs que estão aqui para a gente finalizar? Não pergunta, mas abrir mesmo espaço para as considerações finais, que a gente sempre acaba dando uma esticadinha, né? Deixa o convite. Eu gostaria de conversar pelo podcast o Eixo Jética e a Cláudia de Oiá para a gente falar desse samba, entrar um pouco mais dentro desse projeto do Terreiro da Senhora, que eu acho que é muito importante a gente divulgar esses trabalhos feitos, né? Porque como toda história abafada não é contada, ainda tem muito imaginário de que só a galera que é cristã, que faz alguma coisa pelos povos e tal, e a gente, quanto terreiro que a gente tem aí com o espaço literário, com o espaço da música, com o espaço da dança, enfim, e aí da gente poder. Deixo o convite, quando a senhora puder, para a gente conversar sobre isso. Também deixo o convite, obrigada, com a Cláudia Alexandre, para a gente falar um pouco mais, trazer um pouco mais dessas histórias antigas do samba, mas por dentro desses caminhos de Exu. Né? À toa também que o Exu Jética se chama Exu Jética. Pois é. Deixa eu só complementar, para quem não sabe, a live vai ficar salva, depois a gente compartilho com a Cláudia no YouTube dela e no podcast Sujética, que está na plataforma Spotify. E aí depois a gente faz esses outros encontros, né? Quem sabe a gente também se encontre novamente às 4 nessa nova tríade o ano que vem. Por favor, fiquem à vontade para fazer suas considerações finais, ambas. Por favor. Eu quero agradecer
né? E dizer que foi maravilhoso estar aqui com as senhoras, muito aprendizado, a oportunidade de falar também é sempre muito importante para nós, falar dos projetos que nós temos. A minha casa é uma casa muito cultural, muito artística, acolhemos muitos artistas, muitas pessoas que estão na música, no cinema, e é importante para a gente ter esse espaço para falar. Sim, as religiões de matrizes africanas acolhem e cuidam das suas comunidades, cuidam do seu entorno, cuidam dos seus participantes. E é muito importante ter espaços onde nós possamos falar desse trabalho que nós fazemos enquanto Yalorixás, enquanto sacerdotisas, enquanto mulheres negras, cada uma na sua comunidade e nesta grande comunidade que é o candomblé, que é a religião de matriz africana. Eu costumo dizer que nós somos uma grande árvore. Cada ileaxé é um galho, é uma folha, mas nós somos uma grande árvore e somos todos irmãos dentro dessa concepção de nascer e crescer. Muito obrigada. Axéia. Bom, eu acho que da minha parte eu quero reverenciar nesse momento todas as mulheres que me inspiram, todas as mulheres que já passaram, as mulheres que estão passando junto comigo, as mulheres que quando eu não estiver mais, eu já terei deixado para elas os livros escritos, os programas que eu faço, as minhas falas. Eu espero sempre que essas minhas obras, que são pequenas, elas estejam realmente fortalecendo uma corrente. Então, eu quero pedir a bênção e reverenciar todas as mulheres. Eu quero dizer também, Vanessa, que é lindo esse projeto, que mais e mais mulheres possam ocupar esse espaço, contar suas histórias, deixar um pouco delas, porque, como disse a Cláudia de Oiá, nós precisamos falar, né? E nós somos muito caladas, e ainda tentam nos calar, né? Então, quando esses espaços acontecem numa forma de acolhimento para que a gente se fortaleça e continue nossa luta, mas também para a gente deixar nossos registros. Eixo Mulher é um livro que sai pela editora Aruanda, assim como Orixás no Terreiro Sagrado de Samba. É só acessar o site da editora aruanda.com.br. Também tem o Instagram, @editoraruanda, e eu deixo meu Instagram também, para quem quiser bater o papo, para quem quiser acompanhar essas minhas andanças, essas minhas produções, é @claualex16. Quero deixar um beijo, um abraço para todos os meus filhos. Eu tenho meu terreiro em Paraty, é Umbanda. Embora eu seja iniciada no candomblé, nós temos uma história gigante com a Umbanda, que nos acolhe aqui em São Paulo. Depois tem essa iniciação no candomblé, então eu quero deixar um beijo para todos os filhos. Tem uma casa aqui também em São Paulo, se chama Securi, que é um espaço de estudos sobre todas as religiões, todas as espiritualidades e também de acolhimento para assistência espiritual gratuita. Chama Securi, CECURE, e também está de portas abertas e pronta para auxiliar dentro, eu sempre digo, dentro do merecimento e da nossa possibilidade. Merecimento nosso, não digo nem das pessoas, que a gente tenha merecimento cada vez mais de ajudar e acolher as pessoas. É para isso que a gente trabalha. Obrigada, Cláudia e Vanessa. A bênção, Yas, a bênção. Eu quero agradecer a presença de vocês todas. Eu sou uma admiradora do trabalho de todas. Começando um pouquinho lá atrás, eu como radialista também já frequentei esse bichinho, né? Eu muito vi a Cláudia ali e isso me dava olha, se ela está ali, eu também posso estar, né? A gente tem pouca diferença de idade, mas talvez eu cheguei no rádio um pouco mais tarde, porque eu andei por outros caminhos, mas rádio eu falo que é um bichinho que morde a gente e a gente... agora só muda, agora virou podcast, mas a ideia é a mesma, né? A magia é a mesma, né? A rádio é uma coisa incrível. Enquanto Cláudia estava numa rádio aqui em São Paulo, né? Você trabalhou muito tempo na Transcontinental. Eu trabalhei na 105, que são co-irmãs ali, né? Enfim, depois trabalhei em outras rádios pop, mas eu também trabalhei nesse segmento. Então, isso me inspirou durante muitos anos, saiba disso. E aí os caminhos vão se cruzando, né? Como o meu se cruzou com a mãe Cláudia de Oiá, né? Através do coletivo Mulheres de Axé, aqui de São Paulo, né? Todas nós estamos nesse coletivo e que vale ressaltar isso. Inclusive, a gente vai ter
numa próxima semana, que é de Jussara, vai estar aqui com a gente também, então, já dando um spoiler aí do que vai acontecer, mas de qualquer forma, eu acho que isso cruza. E assim, muito especificamente, mãe Cláudia me acolheu muito, né, quando minha mãe partiu, como irmã, e eu agradeço. E eu, mais uma vez, choro, sempre assim, sempre o finalzinho é difícil, mas de qualquer forma, eu acho que a gente se acolhe e se fortalece, como a Cláudia falou, eu acho que é isso. E a minha amiga, minha irmã, que a gente ria a semana inteira, que a gente troca, que a gente criou esse momento aqui para a gente poder falar da gente, né? E não como um espaço simplesmente para só falar. É um espaço realmente de trazer mais gente para esse mundo, né? Para essa concentração, eu acho que é muito isso. Te agradeço também, Claudinha, esse trabalho incrível que você faz aí em Juiz de Fora, né? Fez uma exposição linda no final do ano passado também, né? Fez uma roda de debates, enfim, sempre traz e acresce muito também com todos nós. Quero agradecer a todos que estão aqui. Nós não tivemos quase interferência aí de audiência, mantivemos uma audiência constante, quer dizer, para mim isso é um termômetro que o papo estava bom, né? Se nós estivermos na televisão, ia ter aquele né, quando a gente termina, mas de qualquer forma, a gente tem mais semana que vem. Essa live fica salva e depois a gente vai compartilhar nos outros canais, né? E também vou compartilhar com as nossas convidadas para que elas subam nas suas redes sociais, né? Para que a gente possa, na realidade, eu digo, só criar eco, né? Só que isso se espalhe cada vez mais. Obrigada a todos, a bênção de todos. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Agradeço a audiência novamente. E quem sabe um próximo. Eu acho que esse assunto a gente ficaria aqui horas e aí faltaria a cerveja e o samba no balde. Axé, axé. Obrigada. Até. Tchau, benção. Obrigada, Benção. obrigada. Até. Tchau, Deus tchau. abençoe Tchau a a todos. bênção Obrigada. de todas. Muito obrigada. Obrigada. Até.